Isaías 53. Um dos capítulos mais controversos e mal interpretados das escrituras hebraicas. Quem é o servo sofredor? Será que esse texto fala de Jesus, como o cristianismo afirma? Hoje vamos expor mais uma fraude criada pela igreja em cima das escrituras hebraicas, com o único intuito de te enganar. Mas antes de começarmos, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E claro, se gostar desse conteúdo, deixa o seu like no vídeo e compartilha com aquela pessoa que está precisando desse conhecimento. E ao final desse vídeo vou te mostrar uma falsificação explícita feita pela igreja neste capítulo de Isaías. Então fique até o final para não perder. Quando o objetivo é tentar provar a existência de Jesus no Tanar, os missionários, mais rápidos que uma flecha, disparam. Isaías 53. Alguns sabem até recitar de cor o capítulo. Mas sabe o que é mais incrível? Se você perguntar para eles o que está escrito em Isaías 52, Isaías 54, ou até mesmo em qualquer outro capítulo de Isaías, a grande maioria não faz ideia do que está escrito lá. Mas isso tem uma explicação. Essa é só mais uma tática do cristianismo. Tirar textos de contexto para mudarem a narrativa e te fazer acreditar em algo que nunca esteve lá. Para entender Isaías 53 corretamente, precisamos começar pelo contexto. Essa profecia, na verdade, se inicia em Isaías 52, verso 13, e vai até 53, verso 12. O capítulo 53 é apenas uma continuação, e existe uma ótima razão para essa divisão, que são os diferentes narradores dentro do texto. No livro de Isaías, existem 4 textos conhecidos como as 4 canções do servo sofredor. Isaías 53 é, na verdade, a continuação da última dessas canções, que começa no capítulo 52. O primeiro segmento inicia em Isaías 52, verso 13, onde o próprio Deus está falando. Ele apresenta seu servo. Eis que meu servo prosperará. Será exaltado e elevado muito alto. Mas quem é esse servo? Só pode ser Jesus, não é verdade? É mentira. No contexto de Isaías, já sabemos que o servo de Deus é Israel, a nação judaica. Várias passagens anteriores deixam isso claro. Tu, porém, Israel, meu servo, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Neste trecho em específico fica mais explícito. Vós sois as minhas testemunhas, no plural, e o meu servo, no singular, deixando claro se tratar de um coletivo. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porque és meu servo. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, o Senhor remiu a seu servo Jacó. E me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Ou seja, o próprio livro de Isaías confirma diversas vezes que o servo de Deus é Israel. No passado, os povos viam os judeus como amaldiçoados, rejeitados, destruídos. Mas no fim dos tempos, essas nações perceberão algo chocante. Tudo o que achavam sobre Israel estava errado. Elas verão algo que nunca haviam entendido antes. Até pouco tempo atrás, antes de 1948, a Igreja Católica pregava muito firmemente que os judeus tinham sido abandonados por Deus ao rejeitarem Jesus, e que nenhuma profecia se cumpriria para eles mais. Porém, em 1948, quando o Estado de Israel foi fundado e os judeus começaram a retornar para a terra, dando início ao cumprimento de uma profecia do Tanar, eles foram obrigados a se retratar e mudar a narrativa agressiva que tinham para com os judeus. Agora, já aprendemos que até o final do capítulo 52, quem está falando é o próprio Deus. Mas em Isaías 53, quem está falando? A partir daqui, a narração muda. Agora são os reis das nações, mencionados no capítulo 52, que estão falando. Eles dizem, quem teria acreditado em nosso relato, e a quem o braço do Senhor foi revelado? O que isso significa? Eles estão reconhecendo que ignoraram a verdade todo esse tempo. Eles acreditavam que Israel sofria porque era rejeitado por Deus, mas agora percebem que o sofrimento do povo judeu foi causado pelas próprias nações.
O versículo 4 deixa isso ainda mais claro. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Perceba a mudança de perspectiva. As nações diziam: nós achávamos que eles eram punidos por Deus, mas agora entendem que estavam erradas. O sofrimento do povo judeu ao longo da história teve um propósito. Serviu como um testemunho para o mundo. Israel foi perseguido, massacrado e exilado. Mas mesmo assim, nunca deixou de carregar o nome de Deus e nunca deixou de ser um farol espiritual para a humanidade. Nos últimos versículos, Deus volta a falar. Ele faz uma promessa ao seu servo fiel. Em Isaías 53, verso 10, Deus diz: se sua alma se restituir, verá sua descendência e prolongará os seus dias, e o desejo do Eterno prosperará em sua mão. Isso não pode estar falando de um indivíduo que morreu e acabou ali, pois de acordo com a tradição cristã, Jesus morreu sem se casar, nem ter filhos. E se Jesus nunca pecou, de que pecado a alma dele precisaria se restituir para ser cumprida essa promessa? O próprio texto desmente toda a cristologia forçada pela igreja. Deus está falando sobre um servo coletivo, um povo que continua a existir. Israel sofreu, mas nunca foi destruído, e a promessa final é a sua restauração. Mas por que tanta gente interpreta Isaías 53 de maneira errada? O principal problema é a falta de contexto. O livro de Isaías é, em sua maior parte, poesia profética, e como toda poesia, exige um entendimento cuidadoso. Diferente de textos que são simples instruções, como Levítico 11, que fala sobre os animais puros e impuros, Isaías usa metáforas e linguagem simbólica. Como vimos anteriormente, ao longo de todo o livro de Isaías, o servo de Deus é identificado como Israel. Isso é repetido várias vezes em várias passagens de Isaías. E o capítulo 53 não é exceção. Ele continua a mesma temática. O que Isaías 53 realmente descreve é um futuro momento de reconhecimento mundial. O Messias terá chegado, e as nações finalmente verão a verdade sobre Israel. Elas perceberão que, ao longo da história, causaram sofrimento ao povo escolhido, e que, no final, esse sofrimento serviu para cumprir os propósitos divinos. E um paralelo muito interessante com o livro de Zacarias reafirma justamente essa mensagem de redenção das nações descrita em Isaías 53. No capítulo 8, verso 23, o profeta diz que, na era do Messias, as pessoas verão que os judeus estavam com Deus desde o início. Assim disse o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, quando 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla da veste de um judeu, dizendo: vamos com você, pois ouvimos que Deus está com você. É por isso que vemos um fenômeno impressionante acontecendo hoje. Gentios ao redor do mundo estão estudando as escrituras hebraicas, reconhecendo a importância de Israel e voltando-se para o Deus verdadeiro. Isso já é um cumprimento profético. Agora vamos à parte mais aguardada, a parte em que a igreja falsificou explicitamente um versículo de Isaías 53. Abra agora a Bíblia que você tem em casa ou até mesmo no Google e confira junto comigo o versículo 8 de Isaías 53. Da prisão e do julgamento ele é tirado, e a sua geração quem contará? Pois ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, eles foram feridos. Reparou alguma coisa estranha? A tradução tradicional cristã altera uma palavra crucial, mudando o significado do versículo. O texto original em hebraico diz: Mi peharami nega lamo. Lamo significa para eles no plural. No entanto, nas muitas traduções cristãs, a palavra é alterada para ele no singular, criando a falsa impressão de que o versículo se refere a um indivíduo específico, como Jesus, em vez de Israel, o servo coletivo de Deus. Essa alteração não é apenas uma simples mudança de palavras, mas uma tentativa de forçar uma interpretação que se encaixa na cristologia adotada pela igreja, ignorando o contexto claro de Isaías, onde o servo sempre é entendido como a nação de Israel. A mudança do plural para o singular parece pequena, mas não é. Ela distorce a mensagem original,
fazendo com que o texto se ajuste à narrativa cristã, em vez de manter a clareza da profecia sobre o sofrimento coletivo de Israel. Se você quer ver outro texto alterado descaradamente pela igreja, assista a este vídeo aqui. E lembre-se, Isaías 53 não fala sobre um homem que morreu pelos pecados da humanidade. Fala sobre a nação de Israel, seu sofrimento, sua resiliência e sua vindicação final. No final dos tempos, todas as nações verão a verdade e reconhecerão o erro de suas interpretações. Não seja refém do que te dizem, até mesmo eu. Pesquise e estude por conta própria. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.